Você já parou para pensar por que existe tantas pessoas sofrendo no mundo? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite tanto sofrimento? Por que Deus, sendo o dono do ouro e da prata, não dá uma casa, um carro, um mínimo de conforto para cada pessoa na Terra? A resposta, meu amigo, é muito simples. Deus não quer o nosso bem. Sim, Deus não quer o seu bem. E eu posso dizer isso com tranquilidade a partir de algo que eu entendi aqui na Bíblia, que eu vou mostrar para você. E se você ficar comigo até o fim desse áudio, desse vídeo, você também vai amar ainda mais a Deus. Então, vem comigo, vem entender o porquê que Deus não quer o nosso bem. Isso aí, nessa cápsula de apenas 10 minutos eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas antes já vou te pedindo, se inscreve no canal aqui, deixa o like. Se você estiver ouvindo no podcast, no Spotify, já marca a gente aí para poder seguir, ver sempre as novidades aqui. Então vamos lá, vamos entender o porquê que Deus não quer o nosso bem. A primeira coisa que a gente precisa pensar é, se a gente acha que Deus quer o nosso bem, o que acontece quando a gente não sente bem? A gente acaba achando que Deus é mau, mas Deus não é mau. Você já parou para pensar que todas as vezes que a gente pede uma bênção para Deus, a gente está sempre relacionando essa bênção com o nosso próprio bem-estar ou o bem-estar das pessoas que a gente ama? Você já parou para pensar que o ser humano corre atrás do seu próprio bem-estar, do bem-estar das pessoas que ele amam a vida toda? Sempre quando o ser humano constrói sociedade, quando constrói uma empresa, quando funda alguma coisa, é sempre pensando no bem-estar. Mas desde quando o ser humano corre tanto atrás do seu próprio bem-estar? Vamos dar uma olhadinha ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 9. Olha só o que diz. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, antes disso, não tinha o bem e o mal. Antes disso, o que tinha antes disso? O que Deus fez então? Por que Deus só colocou o bem e o mal, o conhecimento disso nessa árvore? Mas se Adão e Eva não tivessem comido e não conhecesse o bem e o mal, o que será que teria? Será que Deus não fez o bem? O que será que Deus fez então? Vamos olhar em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. A gente tem uma facilidade enorme de entender que o mal não é bom. Mas você já parou para pensar que o bem também não é bom? Exatamente, o bem também não é bom. Deus fez o que era bom. A essência de Deus é a bondade. O bem não estava ali. E o que aconteceu quando o ser humano passou a ter conhecimento do bem e do mal? Vamos olhar a primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva comeu do fruto. Eles se sentiram mal por estarem nus e começaram a correr atrás do seu próprio bem, fazendo ali umas vestimentas de folhas. Deus não pensou em fazer o bem para eles e colocá-los vestidos. Será que Adão e Eva, quando entendeu que estavam nus e se sentiram mal com isso, falaram, cara, mas foi Deus que fez a gente. Foi Deus que fez a gente e Ele fez a gente nu. Por que Deus queria o nosso mal por fazer a gente nu? Vamos correr atrás do que é bem, do nosso próprio bem, nos vestir. Cara, Deus fez o que era bom. Deus vai muito além do bem-estar. O princípio de Deus é o bom. Mas ainda assim Deus cuida do bem. Tanto é que o ser humano foi atrás do seu próprio bem e fez ali uma vestimenta de folhas. Mas Deus foi muito mais a fundo e fez para eles uma roupa da pele dos animais. Por que Deus só fez a roupa da pele dos animais depois que eles fizeram a própria vestimenta? Porque o que Deus queria era o bom e era muito além disso. Deus não estava preocupado com o bem deles. Mas quando isso passou a ser preocupação do ser humano, Deus também cuida disso.
Então você não precisa mais colocar a sua vida, colocar os seus joelhos no chão para orar, pedir, clamar por bênçãos o tempo todo, pensando sempre no seu bem-estar. É claro que a gente pode colocar às vezes isso na nossa oração, mas se a gente for atrás daquilo que Deus quer para a gente, vai muito além. Vamos dar uma olhada no que Deus realmente quer para a gente. Está lá em 1 Coríntios 10, 24. Olha só o que diz. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Então, meu amigo, agora que você tem isso dentro de você, de querer o bem, de conhecer o bem, então pense no bem dos outros. Não precisa mais ficar tão preocupado com o seu próprio bem. E quando você não se sentir bem, quando você estiver se sentindo mal, saiba que Deus te ama e que Ele tem o bom para você. Não se preocupe tanto com o seu próprio bem. Se preocupe em amar a Deus. Sabe por quê? Porque em Romanos 8, está escrito assim, Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, meu amigo, se você estiver amando a Deus, fique tranquilo. Do mesmo jeito que Deus providenciou aquilo que era o bem para Adão e Eva, além do que eles mesmos podiam fazer, quando eles correram atrás do seu próprio bem, eles conseguiram só se cobrir com folhas, mas Deus foi além. Deus tem algo muito maior para eles. Deus, no princípio, queria o bom para o homem que depois fez o que não devia e passou a conhecer o bem e o mal e desejar o bem extremamente. Deus sim cuida do teu bem, mas saiba que Deus ainda quer o que é bom para você. Deus não está preocupado mais com o seu bem. E isso a gente pode ver quando Jesus veio à Terra e redimiu em nós de novo o desejo pelo bom. Vamos ver o que aconteceu, vamos pensar um pouquinho ali no que aconteceu quando Jesus encontrou o jovem rico. O jovem rico era um exemplo claro de alguém que tinha o bem nessa terra. Ele era rico e ainda durante a juventude. Então ele tinha muitas posses, ele tinha muita riqueza e ele era jovem. Com tudo isso, ele era um exemplo do bem. E ainda assim, Jesus não foi lá e falou assim, se você quer a salvação, joga tudo isso fora. Não, tudo bem também, você estar bem. Não é que Deus quer o seu mal, não. Só que Jesus falou para ele que havia algo mais excelente ainda, que era o bom de Deus. Por isso Jesus disse para ele, cara, você quer ser perfeito? Deixa tudo. Pega todo esse bem que você tem, tudo isso que é bem-estar para você, vende, dá aos pobres e vem e me segue. E o que era seguir a Jesus quando a gente está falando de sentir-se bem? Jesus é aquele que alguns queriam seguir ele e ele falou assim, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E alguns começaram a falar, opa, aí não, então não vai ter bem-estar para mim também. E foram embora. Mas Jesus queria dar para o jovem rico algo muito mais excelente, o que ele deu para os apóstolos ali. Uma vida muito mais profunda, uma vida em que bem-estar não significava mais algo tão profundo quanto aquilo que eles viveram com Deus. Assim também Deus está pensando nisso para você. Enquanto você coloca a tua cabeça em pensar no seu próprio bem, Deus está pensando em algo muito maior, Deus está pensando no que é bom para você. O próprio Jesus, ele tinha todo o bem, ele era o próprio Deus. Ele estava ali nos céus, ele largou tudo, ele deixou tudo e veio habitar entre nós, sem nada. Ele não veio aqui para viver uma vida de bem-estar, ele veio para cumprir o propósito de Deus. Ele veio sabendo que o bom de Deus era muito maior para ele e ele cumpriu o propósito de Deus. E hoje todo o bem está aos seus pés. Então, meu amigo, não se preocupe mais com o bem. Não ache que Deus quer o teu bem. Deus quer o que é bom para você. Espero que essa mensagem tenha tocado o teu coração. Se tocou, compartilhe com mais pessoas. E até a próxima, então. Obrigado, até mais.